Vem. Oi, gente, eu sou a Anabela Gato, delegada de polícia do estado do Rio de Janeiro. Esse aqui é meu cachorro Ivan, como a maioria já deve conhecer. Mas se ele não parar quieto, ele não vai fazer parte desse vídeo. Vai lá. Pra dar uma descontraída, porque hoje o assunto... Hoje o assunto vai ser sobre comparação e poucas horas de estudo. Esses dias eu recebi uma pergunta em que a menina falava que só tinha 4 horas para estudar, porque ela tinha que trabalhar, e ela ficava se comparando com pessoas que tinham 8 a 10 horas por dia para ficar estudando. E nessa comparação ela acabava se sentindo mal por achar que tinha menos tempo, que por isso não iria passar ou que ia demorar mais a passar, se comparando realmente com pessoas que na cabeça dela tinham mais tempo para conseguir ficar focada só nos estudos. E aí com isso eu decidi gravar esse vídeo para poder exatamente falar sobre comparação e horas de estudos. A comparação, ela é uma coisa muito cruel. Por quê? A gente fica se comparando com pessoas que nós não sabemos como é o estilo de vida, nós não sabemos como elas estudam, quantas horas elas estudam. Assim como a pessoa não sabe o nosso estilo de vida, nós não sabemos como que é a rotina de outra pessoa. Então a comparação, ela é cruel nesse sentido, de que nós às vezes estamos nos comparando com coisas e pessoas irreais, que só existem provavelmente na nossa cabeça. E aí eu quero dar um exemplo e vou contar aqui a minha experiência e a minha história. Eu, na época que comecei a estudar, eu estudava para concurso público, mas também fazia faculdade e fazia estágio. Além disso, eu ainda estava no final da faculdade e ainda tinha minha monografia para fazer e entregar. E eu acabei escolhendo um tema que foi difícil na época, me arrependo, mas isso é um papo para outro vídeo sobre erros que eu cometi na faculdade. Mas então, eu não tinha só o estudo no meu dia. Eu tinha que estudar para concurso, fazer faculdade, estagiar, fazer trabalhos da faculdade, porque estar na faculdade não é só estar e ir para aula. Você tem prova para fazer, você tem trabalho para entregar. Tinha minha monografia também para realizar. Então, eu comecei a me comparar com pessoas que podiam ficar o dia inteiro estudando. E além disso, eu sou relativamente nova, então eu já tinha menos tempo de estudo do que outras pessoas. Eu já estava atrás de outras pessoas porque eu tinha começado a estudar há pouco tempo. E aí, para piorar, veio a prova do Rio de Janeiro. Como alguns sabem, o último concurso do Rio de Janeiro demorou 10 anos para abrir. Então o último, sem ser o meu, foi em 2012 e aí o meu foi em 2022 que abriu. Ou seja, tinham pessoas que não tinham passado lá atrás e estavam se preparando para esse concurso agora há 10 anos. E eu comecei a me comparar absurdamente, falando, cara, eu já tenho pouco tempo de estudo, eu tenho milhões de coisas para fazer no meu dia, que não é só estudar, e eu tô concorrendo com uma galera que tá há 10 anos estudando para esse concurso em específico. A gente sabe que o concurso do Rio de Janeiro, ele tem umas certas peculiaridades, ou seja, além das matérias que caem para delegado, você também tem que estudar os posicionamentos específicos das pessoas que compõem a banca examinadora. Então, por exemplo, direito penal tem um posicionamento específico do examinador que você tem que saber. E aí eu comecei a me comparar porque tinha gente há 10 anos já estudando a banca do Rio de Janeiro em si, já estudando para esse concurso. E agora um papo bem sincero, tinha dias que eu me comparava tanto que eu chegava a chorar. Eu chegava a chorar indo pro meu estágio, porque eu começava a pensar, cara, eu tô estudando aqui, mas eu tô tendo que sair de casa para poder ir pro estágio, ainda tenho a faculdade para fazer, tenho um trabalho X para entregar, tenho a minha monografia, e eu começava a me comparar e eu travava, eu chorava. Isso no caminho, né, do estágio, eu lembro de eu chorando, às vezes minha mãe me levava e eu começava a chorar e desabafar para ela. Isso me atrapalhava de uma forma de... Às vezes eu perdia tempo chorando e falando e me comparando quando eu realmente podia estar estudando. E essa comparação era muito cruel comigo. Por quê? Porque eu não sabia também como era o dia a dia das pessoas. Então, às vezes, a comparação, além de ser cruel com você, é com o outro também. Você não sabe como é a rotina do outro. Às vezes o outro tá se virando a mil para poder estudar. E com isso eu comecei a tentar colocar na minha cabeça, sempre quando o pensamento vinha dessa comparação, a colocar na minha cabeça que não, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua trajetória, cada um inclusive tem, e o mais importante, cada um tem o seu método de estudo. Ou seja, às vezes a pessoa ela tinha ali
10 horas para estudar, mas dessas 10 horas, de verdade mesmo, ela só estudava 4 horas. Ou ela só conseguia render 2 horas. Ou ficava procrastinando 8 horas e estudando realmente 2 horas. Então, às vezes não é só ter tempo para estudar, e sim conseguir estudar de forma correta e direcionada. Não adianta nada você ter 10 horas para estudar se você não sabe estudar, se você lê uma matéria que não é importante, se você utiliza de um método ineficaz. Então, não é só sobre ter horas de estudo, e sim saber utilizar as horas que você tem da melhor maneira possível. Aí agora, tá, eu coloquei na minha cabeça, Anabela, que não vou mais me comparar. Então, eu parei de me comparar e comecei a... E aqui eu falo de verdade, gente, eu fazia exatamente isso. Eu comecei a afirmar que eu ia passar no concurso. Então, todo dia de manhã, sem exceção, todo dia de manhã, eu já acordava com esse pensamento. E eu praticava isso realmente pensando, eu falava pra mim todos os dias: hoje eu já sou delegada do estado do Rio de Janeiro. Hoje eu já sou delegada do estado do Rio de Janeiro. Eu tinha um caderno em que eu escrevia todos os dias que eu já era, no afirmativo e no presente, que eu já era delegada do Rio de Janeiro. Inclusive, eu já mostrei esse caderno nas minhas redes sociais. Futuramente eu faço um vídeo só sobre isso, mas se você não viu, tá lá no meu Instagram, meu caderninho de afirmações. E esse caderno pode parecer bobo, mas ele me trazia uma paz de que eu estava no caminho certo e de que eu estava fazendo a minha parte. Então, eu fazia a minha parte nas horas disponíveis que eu tinha no meu dia. Às vezes eu tinha 4 horas, às vezes eu conseguia estender mais um pouco, porque como funcionava? Rapidamente. Eu acordava bem cedo, umas 5 horas da manhã, e já ia estudar até a hora da minha faculdade. E aí, logo depois eu já ia pro meu estágio, e à noite eu voltava e continuava estudando, às vezes até a hora que eu apagava estudando. Recomendo? Não sei. Essa não é uma rotina duradoura, eu realmente fiz isso depois que já tinha aberto o edital, que eu dava aquele gás, aquele foco total no tempo disponível que eu tinha. Às vezes eu não tinha mais de 8 horas para estudar, pelo contrário. Então eu fazia a minha parte nas horas disponíveis do meu dia. Então, se você tem 4 horas para estudar, utilize dessas 4 horas da melhor forma possível. Aproveite cada minuto que você tem e não se compara, porque você não sabe da rotina da pessoa, você não sabe se realmente aquela pessoa que em tese tem o dia todo livre, ela vai estar estudando de forma eficaz e vai estar estudando o dia todo livre. Então, realmente, eu falo muito então e falo muito realmente, eu preciso perder esse vício. Então a comparação, ela, como eu falei, é muito cruel. Realmente. Por que eu falo realmente então? Corta tudo isso. A comparação, então, ela é muito cruel com a gente. E agora, o mais engraçado é que o tempo, porque como funcionou a minha trajetória, rapidamente. Logo depois da minha prova objetiva do Rio de Janeiro, eu fui aprovada e ia para a fase discursiva. Nesse meio tempo, eu ainda estava na faculdade, ainda estava estagiando e ia entregar o meu TCC. A entrega do meu TCC foi 2 dias antes da minha prova discursiva. Então, eu ainda estava nesse trâmite todo. Aí, logo depois da minha prova discursiva e entrega do meu TCC, eu me formei na faculdade. E com isso, eu tive que sair do meu estágio, porque o estágio era em órgão público, ele era até o final da faculdade. E aí eu fiquei, pasmem, com o meu dia todo livre para estudar. E pasmem também, eu comecei a procrastinar. Logo eu que falava, caramba, eu só queria ter todo o tempo livre para poder estudar. Então, quando eu tinha mais horas para estudar, que foi nesse período da fase discursiva até a prova oral, eu realmente tinha o dia todo para estudar. E aí eu comecei a levemente procrastinar, dar umas procrastinadas. Logo eu que ficava falando para mim, nossa, quando eu tiver o meu dia todo livre, eu vou só estudar, só estudar, só estudar. Eu não consegui fazer isso, porque eu já estava mentalmente esgotada das fases anteriores e eu não conseguia focar 100% o meu dia todo. E também, quando nós temos mais tempo livre, a tendência é essa. E quando nós temos menos tempo livre, a gente dá mais valor ao tempo que nós temos para estudar. Então, quando eu tinha menos horas disponíveis no meu dia para poder realmente estar estudando, eu ficava ali 100% focada, porque eu falava, cara, eu não vou ter outra hora para poder estudar. Se eu não estudar agora, eu não vou conseguir depois. Então, eu dava o meu máximo e aproveitava realmente aquele meu tempo para poder ficar ali focado estudando. E aí o contrário é, quando eu tinha mais tempo para ficar só estudando, eu acabava dando algumas procrastinadas. Então, resumindo, algumas lições que nós podemos tirar desse vídeo.
Primeiro não se compare, porque nós não sabemos o que acontece na vida do outro, nós não sabemos como o outro estuda, nós não sabemos da rotina daquela pessoa. Então, a comparação é a pior coisa que nós podemos fazer com nós mesmos. A segunda coisa aproveite do tempo que você tem para estudar. Seja 2 horas, seja 4 horas, seja 8 horas. Utilize ele da melhor forma. A terceira não procrastine. A procrastinação, muitas vezes ela ocorre, mas se você vir que você está procrastinando, que você já está mentalmente esgotado, não tem problema nenhum você diminuir a sua carga horária de estudos. Não é o tempo líquido que vai fazer você passar no concurso público, e sim como você utiliza desse tempo. Então, utilize de forma correta e eficaz. Então, utilize do seu tempo de forma correta e eficaz. Se programa... Quieto. Já estou finalizando. Faça um bom cronograma de estudos, se organize, divida o que você tem que fazer no seu dia. Aconselho você fazer isso sempre, uma semana antes, pelo menos. Então, domingo eu vou tirar o final do meu dia para poder organizar a minha semana. E claro, imprevistos acontecem com todo mundo, não é só com você. Eu também tinha muito disso, eu achava que imprevistos só aconteciam comigo, mas não, é com todo mundo. Então, outro ponto para você não se comparar é esse. Hoje meu carro quebrou, fiquei o dia inteiro resolvendo isso, não consegui estudar. Cara, tá tudo bem. Imprevistos acontecem com todo mundo. Eu juro, às vezes eu achava que era só comigo. Mas não, é com todo mundo. E as pessoas, algum dia ou outro, vão ter um empecilho no seu dia e não vão conseguir estudar. Isso é normal, já tá no planejamento. Caramba, eu esqueci de falar do se inscrever no meu canal. Então, essas são algumas dicas que eu posso dar de alguém que já passou por isso, alguém que já sofreu muito com comparação e com tempo de estudo, me comparando sempre com pessoas que estavam na minha frente, com pessoas que já estavam estudando para concurso há mais tempo que eu. E olha só, deu certo com a carga horária que eu tinha para estudar, deu certo mesmo eu tendo concorrentes mais fortes que já estudavam há 10 anos para esse concurso, e eu sofri à toa. Isso que aconteceu. Nas horas que eu estava chorando e me comparando, eu estava sofrendo, e foi uma sofrência à toa, porque no final deu certo. Então, se você gostou desse vídeo, se essas dicas funcionaram ou vão funcionar para você, então deixa seu like aqui, deixa seu comentário, deixa sua sugestão. Eu sempre leio tudo, seja no meu Instagram, no meu TikTok ou aqui no YouTube. E caso você não esteja inscrito nesse canal, se inscreva, porque toda semana nós teremos novos vídeos. Beijos!